E bom dia, Simone, Graciele. Vamos lá, gurizada, vamos trabalhar. Carla, Joema, Gabriela, bom dia. Bom dia, os Ayurvedas entrando, Graziele, Soniali. Acho tão legal quando as pessoas vão se identificando. Neila, bom dia! As pessoas vão se identificando com as suas tribos, né? Então, bom dia, Kátia. Tem o pessoal da Yoga, tem o pessoal do Ayurveda, tem o pessoal do Vedanta. Nair Cereja, muito bom. Márcia, bom dia. Tem o pessoal dos Bororós. São várias tribos, Bom dia, gurizada. Hoje a gente estamos aqui aguardando o Matheus, que tá ali com um probleminha, vai entrar um pouquinho mais tarde. Não sei se é um probleminha, não. Eu tô dizendo problema pra mim, porque eu queria ter ele mais tempo. Ele vai entrar quando ele puder. E aqui o nosso título hoje é Ayurveda na prática diária. Na prática diária. Na prática diária, isso aí. O Ayurveda hoje estava pensando assim, né? O Ayurveda é um conhecimento. Úrsula, quanto tempo, querida? O Ayurveda é um conhecimento que convida a gente a ter uma atenção amorosa a cada momento, né? Então eu estava pensando assim, que ontem eu fiz uma live com a Thaís Cruz. Vão lá, gente, ela tem maravilhas. Ela é uma nutri do Ayurveda e ela tá com um curso, vou dar uma aula lá também, a Tribo Saudável. E aí a gente estava ontem falando assim, o que a gente tem vontade de comer, né? O que o nosso corpo pede, né? Eu tenho lá uma série de óleos para fazer a oleação diária e eu boto eles em série assim, né? E aí eu vou trocando, vou pegando o primeiro da minha filhinha e vou passando para trás, né? Então, são práticas, né, que a gente vai desenvolvendo de atenção para o nosso corpo. E é muito importante que a gente desenvolva essa atenção amorosa. Então, eu estava dizendo que eu, às vezes, perco algumas comidas da geladeira, algumas verduras, né, porque eu olho para elas e eu não tenho vontade. E elas vão ficando lá, né, E comer o que a gente tem vontade, né? Não aquela vontade glutônica, tá, gurizada? Não é isso que eu tô falando, né? Vontade de comer açúcar, vou lá e me empanturro de açúcar, não. Mas assim, auscultar realmente o corpo, dá para o corpo esse lugar de importância na nossa observação, né? De que o corpo tem uma sabedoria e que a gente vai se guiar por esse saber orgânico do corpo, por essa inteligência do corpo. Então, claro que para isso a gente necessita, assim, afinar as anteninhas, né? Afinar as anteninhas. Então, perguntar, assim, quais são as práticas de autocuidado que vocês têm? Né? Quais são as práticas de autocuidado que vocês têm? Vamos lá, vamos trabalhar juntos, bora se entender. Bora ampliar o nosso conhecimento sobre nós, né? Hoje de manhã eu estava pensando, e para mim de manhã sempre é um momento assim muito interessante de eu observar o que eu quero comer, né? Nem sempre é fácil, Eu acabei de ver um post ali do Gui Viegas, que é um fofo que trabalha com facilitação. E o Gui postou uma menina, uma moça, uma mulher, num sofá, assim, com um livro no chão, assim, né? Dizendo que esses momentos de desânimo, o ranço, acho que foi o ranço que ele falou,
Muito bom, Taquara, Morro Negro, Alexandre. Vamos lá, bom dia, bom dia. Dizendo, o ranço vai chegar, né? O desânimo vai chegar. Aí eu olhei esse post e eu tava desacertada com o meu cabelo e eu fui prendendo meu cabelo e terminou que eu botei meu cabelo lá em cima, né? E pensei assim, tô precisando um up, né? Hoje aqui em Porto Alegre tá frio, tá nublado, então a gente necessita ups, né? As cores para nos aquecer. Aí eu botei uma mantinha, virei a mantinha assim. Então a gente necessita, né? Bom dia, gurizada, bom dia, Tainá, bom dia, Elisa. A gente necessita usar apoios materiais que são alavancas, né? Que servem para que a gente se coloque numa outra vibração, né? Fernanda, esse lugar, eu voltei para esse lugar, Esse é o Nave Mãe, né? É onde a gente retirou o nosso simbolinho, né? O nosso avatar, não sei como chama, o nosso logo desse lugar, assim, né? Desse círculo que é a forma perfeita na matemática, na arquitetura, é o círculo, onde todos nós, né, fazemos esse irmamento, assim, esse dar-se as mãos e estarmos juntos para trabalhar juntos. Polônio, que legal, vamos nos encontrar no SOS, pega aí o caderninho, já vai anotando. A pergunta é, qual é a sua prática diária? A gente também chamou isso de menorinhos curativos. Qual é a prática diária que você está usando? Não necessariamente de Ayurveda, né? Mas tem aí o pessoal já do Ayurveda. E o que você está usando? A primeira coisa que eu faço é usar os olhos para olhação. Eu sou muito, muito vatinha e friorenta. Então, dar-se esse tempo para olhar-se e se permitir. É um luxo, né, Graziele? E não é uma coisa, assim, fácil. É uma coisa simples, mas não é fácil. Não é fácil porque a gente vai entrando, assim, numa esteira de fazeção. Vera Mello, que legal. Pilates e meditação. Muito bom, muito bom. A meditação, a contemplação. Eu fiz também. Eu tenho uma prática que é um pranayama, né? E é uma pequena oração que eu faço com uma prostração. Eu brinco que esse lugar de se render, né, no chão, assim. Tenho caprichado mais na alimentação, diz a Sheila, no silêncio e nos exercícios. Então, sem se condenar, o perdão, né? O perdão, dar-se essa compaixão, esse carinho dos menorinhos curativos, e mesmo quando a gente não consegue fazer um menorinho curativo, como é que a gente sai desse lugar, né? Atividade física é o que mais me deixa com a cabeça neste up. Sim, o ritual diário em meu altar. Que bom, gente. Meditação, yoga e agora musculação. Sabe que a musculação, ela dá um tônus, né? Ela dá um tônus. A musculação não é exatamente a musculação, mas o exercício físico, né? Pode ser a yoga também. Ela dá um tônus pra gente, né? A Fernanda, acordo cedinho por volta das 5 horas e medito. Nossa, muito bom. Principalmente no inverno, não sei onde é que tu mora, mas depois leio quando acordo e quando vou dormir. Aumentei a leitura dos livros. Ayurveda é nóis. Sim, dou um sorriso nela pro espelho. Sim. Qigong, Surya Namaskar e meditação. Que bom, meu penteado tá lindo. Eu resolvi fazer um up físico aqui. Botei assim um pouco pra cima, né? Puxei um pouco pra cima, assim, pra dar... Tenho focado na alimentação. Então, a alimentação... Porto Alegre, Fernando, então, tá frio mesmo, né? Eu não reconheço as fotinhos, gente, porque as fotinhos são muito pequenininhas. Comecei com a raspagem da língua e agora deixei de ser sedentária assumida, fazendo os 5 ritos tibetanos. Que legal,
Que legal. A questão da alimentação é algo muito forte, né? De verdade, é uma aplicação nossa, eu não sei como é que vocês estão, assim, eu tô cozinhando, né? Então, tô cozinhando de manhã, de tarde, de manhã, ao meio-dia e à noite, né? Então, é bom que a gente que tá cozinhando, ontem a Thaís falava que ela olha assim para as comidas, para os temperos, e aí, né? O que vai ser hoje? Fazendo esse convite, né? Para que a gente pense o que vai ser o nosso menorinho curativo na alimentação, que a gente tenha uma interação ativa com o nosso fazer. No método curação, a gente tem os 5 verbos, né? Que é desejar, perceber, significar, agir e refletir. E o primeiro é o desejar. Desejar conscientemente se fazer feliz. Então, não é aquele desejo assim automatizado, né? É um desejo pautado pela atenção amorosa, que é a percepção, no sentido de reconhecer quais são as nossas necessidades e quais são as nossas possibilidades. Né? Então, sim, Elis, é uma alimentação mais consciente. É um olhar para a nossa relação de fazer de uma forma mais consciente. Então, por exemplo, eu esqueci meu chazinho, né? Aí eu voltei lá e busquei. Então, é um estar atento às nossas necessidades, inclusive minimamente prevendo as nossas necessidades, né? Então, se a gente sabe que a gente... Olha, entrou uma Ayurveda forte aí, a Letícia Torstenberg. E a gente pode prever um pouco, né, as nossas necessidades se a gente já conhece, por isso o autoconhecimento do nosso corpo, né? Então, essa equação que a gente apresentou assim, dos 5 passos, né? Ela tem o último passo, é o refletir, mas na verdade o refletir está em todos os movimentos, porque a cura pela ação é um movimento de reflexão constante. A gente colocou lá no último passo como um momento de realmente parada e uma avaliação do processo todo, para que a gente siga usando a reflexão como combustível, né? Tem o dado, diz a Mabel, deve ser Mabel, tenho dado mais importância aos pilares da saúde. Sim, principalmente a presença, pois estando em verdade conosco, vivemos saúde de maneira mais integral. Sim, essa presença, né, que a gente chamou de atenção amorosa no método e agora no SOS, a brincadeira chama no SOS que a Cristiane comparece, né, no sentido de que a gente vai estabelecer uma interlocução forte, né, durante 4 semanas, a partir do dia 3 de setembro, a gente vai para o SOS, que são 2 horas de aula, às quintas-feiras, são 4 semanas, e já começando durante o curso, 1 vez por semana de mentoria, que é 1 vez por semana de perguntas, né? É claro que é possível que eu não consiga responder todas as perguntas, né? Porque já no grupo de apoio, que é um grupo de apoio emocional, é hoje um grupo de apoio. Ele é gratuito, ele acontece às 15h15, das 15h15 às 16h30. Já no grupo de apoio, eu não consigo responder todas as perguntas, mas a gente faz um bom caldo. E o importante da gente estar juntos não é responder a minha pergunta, é que quando a resposta do outro quando a pergunta do outro é respondida, eu aumento um pouquinho o meu espectro do saber e do conhecimento. Então, não necessariamente são todas as minhas questões. Isso é uma coisa importante num coletivo, né? A gente vai estudando e a gente vai abrindo essa zona de consciência, né? Essa zona de iluminação. A gente vai iluminando um pouquinho mais. Cada pessoa que entra para o curso, eu fico muito, muito feliz. Que bom que vocês estão aderindo. E a gente fez um valor assim super factível, exatamente para que as pessoas possam convidar
os seus amigos, os seus parentes, as suas famílias. No grupo de apoio tem muitos amigos, tem correntes de amigos, tem correntes de familiares que depois seguem se encontrando. Então, isso é um menorinho curativo fundamental, que é a rede, que é o apoio, né? Quando a gente se apoia uns nos outros. Então, essa ideia, né, de uma instrução diária de cuidados, essa atenção, isso dá trabalho, gente, né? Não idealiza que é facinho, não idealiza que é assim como o piloto automático, porque não é. O piloto automático é uma expressão que a gente usa no método curação para que a gente se dê conta que esse automático ele está descolado da nossa consciência, ele está descolado do nosso observador, né? O nosso observador não consegue estar atento a esse fazer do piloto automático, porque a velocidade é muito grande, né? Só com muito treino, mas aí com muito treino a velocidade já não é tão grande, porque a gente para com essa coisa de correr, essa correria. A Nair diz, muitas vezes na pergunta do outro nos reconhecemos também. E fundamentalmente, Nair, aí tem uma coisa muito linda que é o seguinte, a pergunta do outro, ela nos... olha, eu acho que o Matheus entrou. A pergunta do outro entrou. Ela nos ilumina emocionalmente, não só materialmente, mas tem zonas sombrias nossas que a gente não reconhece. E justamente a entrada do outro vai iluminar. É isso. Então, esse é o outro que a gente estava aguardando. Ô, Cris Ganzo, que outro, se a gente é um, Cris Ganzo? Então, professor, a gente é um, mas a gente tem várias apresentações, né? Com CPF, o CPF responde por muitos diferentes eus, né? Então, sem dúvida nenhuma. Então é bom que a gente cuide, né, desses nossos euzinhos. Hoje você vai falar sobre o euzinho, aquele do CPF. O Mateuzinho. Ou não vai falar sobre o euzinho do CPF. Pode falar sobre o que quiser, porque é uma delícia te ouvir. Imagina, é um prazer, Cris. Obrigado pelo convite. A gente está super nesse momento de interação e troca e vendo a Bororó tomando mais corpo e ganhando o mundo. Então, eu fico muito feliz de poder participar e contribuir com algum valor para as pessoas que estão aqui agora também. A ideia era a gente falar um pouco sobre a Ayurveda na prática, né? Que é o tema da minha aula bônus, né? Do SOS emocional. Eu acho que todo mundo que está aqui agora já ouviu falar do SOS, que é o curso que a Cris organizou com a Bororó Educação. Tem um link na bio da Cris e tem um link na bio do Vida Veda, como vocês preferirem. Você pode se inscrever, as inscrições vão até, acho que, pouquinho mais, né, Cris? Mais um pouco, a gente vai encerrar. Isso. E as pessoas que se inscreverem nessa turma, que vão ter aula com a Cris sobre o SOS emocional, vão ter também uma aula bônus comigo, né? Eu estava conversando com a galera da produção da Cris para a gente fazer uma aula bônus ao vivo e tal, para ser mais festivo, né? Eu adoro aula ao vivo. E a minha aula nesse curso é uma aula sobre Ayurveda na sua prática diária, né? Ayurveda na sua prática diária. E é óbvio que eu não vou dar o spoiler aqui do curso, porque a gente vai ter um tempo para falar sobre isso bastante, né? Lá na aula, nessa aula bônus que eu vou dar. Mas eu acho que vale a pena trazer um pouco desse tema aqui para a reflexão das pessoas. Eu estava fazendo um 0800 ainda há pouco, né? E a gente estava falando... eu respondi uma pergunta sobre o sono, né, Cris? Que bom! Sim. E aí a pessoa ela perguntou o seguinte: Matheus, eu tenho aula até muito tarde, né? Ravena era o nome da Ravena. Ravena é o nome dela. A Ravena me perguntou assim: Matheus, eu tenho aula até muito tarde. Então, o que é menos pior? Já começou com menos pior. O que é menos pior? Eu dormi pouco, tipo 4 ou 5 horas,
para acordar bem cedinho, ou eu dormir até mais tarde. E a questão da Ravena é baseada na ideia de que no Ayurveda a gente fala para as pessoas acordarem cedinho, né? Então tem aquela ideia, né? No Ashtanga Hridayam, que é um livro de 1500 anos atrás mais ou menos, no capítulo 2, que é o capítulo de Dinacharya, ele fala das práticas diárias, né? Que o ser humano deveria fazer para ele ser saudável, né? Ele fala, Brahma Muhurta Utishtet Swastoraksharta Mayushaha. Se você quer ter uma vida boa, se você quer ter uma vida saudável, uma vida longa, você deveria acordar no Brahma Muhurta. O Brahma Muhurta é um horário que é mais ou menos 1 hora antes do sol despontar no horizonte. E aí a pergunta dela, ela encaixa muito bem, porque ela diz assim, olha, Matheus, eu ouvi dizer, né, que no Ayurveda tem essa coisa do acordar cedo. Então, qual é o menos pior? O menos pior é eu acordar cedo, bem cedinho, mas dormir bem pouquinho, ou eu ignorar essa regra aí do Brahma Muhurta? E eu acho que um negócio que é bem legal desse tema, né, do Ayurveda na sua prática diária, é porque eu vou poder abordar uma série desses temas que as pessoas se confundem e se enrolam. E a base principal é como é que o dogma pode ganhar da realidade e do bom senso. Está escrito num livro que eu tenho que acordar cedo, então eu vou acordar cedo mesmo que eu durma só 2 horas ao longo da noite. Será que era isso que o Samhita estava querendo dizer? Será que ele estava querendo dizer se esfole para acordar cedo? E dane-se a tua saúde, a qualidade do teu cansaço ao longo do dia, a qualidade da sua atenção, a qualidade da sua imunidade, que piora com sono curto, a qualidade da sua digestão, que vai para o espaço com sono curto. Tudo em nome da regra que a divindade, que os deuses do Ayurveda colocaram aqui. Então, quer dizer, a regra é mais importante do que o seu bom senso? Não pode ser. E a minha resposta para ela foi, Ravena, não são 2 opções ruins. Na verdade, nem são 2 opções. Só tem uma opção, que é você dormir até você estar descansada. Qual é o ideal em termos ayurvédicos? O ideal é você acordar cedo. Mas para você acordar cedo, o que tem que ter acontecido? Claro. Você tem que ter dormido cedo. Você tem que ter dormido cedo. Então, a regra do Samhita não é que você tem que acordar cedo e dane-se o resto. A regra do Samhita é, já que você vai acordar cedo, dorme cedo. Agora, se você tem um estilo de vida que não te permite dormir cedo, se você vai acordar cedo, você vai estar machucando o teu corpo no processo de seguir o Ayurveda. E machucar o seu corpo nunca é Ayurveda. Então, você ser violento com você nunca é Ayurveda. Não pode ser, entendeu? Vai contra os princípios. Então, você tem essa ideia, e essa ideia, ela está apontando para um estilo de vida que seria mais saudável, que é você dormir um pouco mais cedo, você acordar um pouco mais cedo. Agora, se você não tem condição de fazer isso porque você é enfermeira, médico, trabalha, faz plantão, está fazendo escola de noite e tal, o que é mais importante? O mais importante é você dormir. Você dormir tudo o que você precisa para você acordar totalmente descansada, feliz e plena, entendeu? Isso é a Ayurveda na prática diária. As pessoas acham que a Ayurveda na prática diária é seguir o Ayurveda que elas inventaram. Eu li no livro do Deepak Chopra, eu li no livro de não sei quem, eu li no livro de não sei que lá, que eu tenho que fazer isso, isso, isso e isso. Eu tenho que beber água morna com limão de manhã. Aí eu falo para a pessoa, como você se sente bebendo água morna com limão de manhã? A pessoa fala, eu não gosto, me dá uma azia, o limão desce queimando, mas eu tomo porque eu sou ayurvédico, de verdade. E eu falo, não, ayurvédico de verdade é ser você 100%. Ayurvédico de verdade é você conseguir escutar o que está acontecendo
aí no teu corpo. E uma vez que você escuta o que está acontecendo aí no teu corpo, você consegue ter uma vida o mais saudável possível. Ayurvédico de verdade não é seguir o Mateus. A pessoa fala, Mateus, eu já estou te seguindo. A Ju Roê diz, ou seguir o Ayurveda da revista Capricho. Então, não é seguir ninguém, inclusive. Ayurveda não é um negócio que você segue. Você não vai seguir o Ayurveda. Você vai seguir, você vai aprender quem é você. E aí você vai seguir você. Isso é Ayurveda. O livro, o Ashtanga Hridayam, ele é um livro, como eu falei, de 1500 anos atrás. E ele é o nosso caçula, né, dentro dos Samhitas ayurvédicos, né? O Charaka Samhita, que é o nosso livro mais antigo, tem uns 3 a 4 mil anos, mais ou menos, na versão original dele. Eu uso muito o Ashtanga Hridayam porque ele é um livro mais fácil, mais acessível. E eu tô lendo ele no YouTube, então tá todo lá, né? Ele tá todo disponível lá. E esse livro, ele começa com uma frase de saudação, né? Ele agradece a todos os médicos que tornaram esse conhecimento possível, e eu tenho a obrigação de agradecer todo mundo que veio antes de mim, que me deu esse conhecimento. Eu fico de pé nas costas de gigantes que vieram antes de mim, e eu espero que outras pessoas fiquem de pé nos meus ombros também, nas próximas gerações. Por isso que a gente bota esse conhecimento todo aqui para as pessoas. Agora, a segunda frase do livro, ele fala assim, Ayurkama yamanena dharmartha sukha sadhanam Ayurveda upadesheshu videyah paramadaraha. Ayurveda upadesheshu videyah paramadaraha. Uma pessoa que tem desejo de uma vida longa, Ayurkama yamanena, Ayurhu é a vida, né? Kama yamanena é quando você tem vontade de viver. A pessoa que tem vontade de viver, que ela tem prazer, ele usa a palavra kama, é a mesma palavra do Kama Sutra, que é o prazer, né? Kama yamanena, se você quer ter uma vida saudável, se você quer ter uma vida plena, uma vida que tem dharma, artha, sukha, sadhanam, ele tem dharma, você segue os preceitos do universo, você segue, você está em harmonia, né, com tudo que te cerca. Artha, você tem os bens materiais que você precisa, né? Você tem tudo que você precisa para pagar os seus boletos e viver a sua vida bem. Dharmartha sukha sadhanam. Sukha é felicidade. Sukha é felicidade. Você quer ter uma vida que é alinhada com a natureza, em equilíbrio com todo mundo. Você quer ter uma vida que ela é abundante de bens materiais. E você quer ter uma vida feliz. Sukha sadhanam. Aí ele fala, como que você vai fazer isso? Ele fala, Ayurveda upadesheshu videyah paramadaraha. Você deveria estudar e entender os ensinamentos do Ayurveda. Ayurveda Upadesha, os ensinamentos do Ayurveda, Videya Paramadaraha, você deveria botar eles em grande respeito, né, por esses ensinamentos, digamos assim. Então, se você... E aí a pessoa acha, ela lê essa frasezinha, ela pensa, se eu quiser ser rico, ter feliz e estar em harmonia com o universo, eu tenho que ler esse livro e tem que seguir esse negócio como se fosse a Bíblia. Então eu tenho que botar isso na prática, não importa o quê. E aí, às vezes, o Ayurveda, o Upadesha, os ensinamentos, eles confundem a cabeça das pessoas. As pessoas acham que ela tá super... Como as pessoas brincam, né? Que eles, eu sou ayurvédico, você é ayurvédica? Você não é ayurvédica de verdade. Tem gente que no começo, né, quando eu comecei o Vida Veda, eu recebia muito essa crítica engraçada, que era assim, você não usa roupa indiana, você não usa mala, você não tem aquele negócio, você não tem o cabelo com dreadlocks, você não é ayurvédico de verdade, Matheus. Nunca vi você falando namastê no início da live. O ayurvédico de verdade, ele fala namastê. Então, eu achava uma graça disso, porque eu falava, não, o ayurvédico de verdade não é, ele não bota uma roupa de ayurvédico. Você ser ayurvédico não é você ter uma roupa específica de que diz sou ayurvédico. Ayurvédico de verdade é ser você. 100% você. Essa é a parada, né? Essa é a parada. Essa é a parada dura. Tu falasse assim, bem no comecinho, tu dissesse assim,
tá lá, né? Aí tu fez assim, tá lá. Aí eu pensei assim, tá lá a idealização, né? É isso. E o negócio, a gente tem duas vibes, né? A gente montou a equação da felicidade possível, né? A felicidade possível não é a felicidade ideal. Então a gente montou duas equações. Uma que é a de lá e outra que é a de cá. A de lá é bom a gente deixar passar, né? Porque ela vem sozinha, ela é insistente, as nossas idealizações, as nossas ideias obsessivas. E a de cá, essa das mãos, essa dos pés, essa é que a gente está criando a cada momento, né? Então, curação, a cura pela ação, essa ação a cada momentinho. A questão, né, Matheus, é que para que a gente possa agir aqui e agora, é necessário que a gente conheça as nossas necessidades. E para conhecer as nossas necessidades, a gente necessita de muita humildade. E aí a porta torce o rabo, porque a gente não gosta muito dessa nossa vulnerabilidade, né? Eu brinquei com a galera que eu hoje me acordei, estava bem sombrio e frio aqui em Porto Alegre, e aí eu comecei a me vestir e eu me dava conta que meus cabelos, assim, estão muito grandes, né? Os cabelos, sei lá, maravilhosos. E aí eu fui prendendo eles, e eu fui prendendo eles num up, né, para cima. E aí eu brinquei com a galera que, assim, a gente necessita menorinhos curativos, que a gente chamou o milagre do menorinho curativo, que são pequenas ações de ancoragem nessa questão de avançar o nosso dia com uma margem de segurança, não comprometendo pelo meu querer agora, né? Não é assim, o que eu todos os dias eu faço essa pergunta, assim, o que eu quero comer? Eu não sei o que eu quero comer assim de pronto, eu vou olhando uma coisa, outra, e vou fazendo escolhas, né? E essas escolhas têm a ver com conhecimento para não comprometer o próximo momento, né? Então, eu acho que quando tu fala ali do sono, é muito importante que a gente desidealize essas instruções do conhecimento, porque a gente pode usar o conhecimento contra nós. Principalmente o conhecimento ayurvédico, que é assim, uou! É muita instrução, né, Matheus? Sim. É muita instrução. Então, é necessário que a gente vá absorvendo conhecimento, que eu sempre digo que o conhecimento é o que faz a gente poder, em pensamento, desejar pegar a borboleta, e é melhor não desejar pegar o marimbondo, né? Então, é o conhecimento que nos guia no elenco dos nossos desejos. Mas se o conhecimento for usado para que a gente fique embaixo do conhecimento, simplesmente, ele é muito opressor, né? E aí o Ayurveda está no top da lista, porque tem muita instrução ayurvédica, né? Então eu acho que o trabalho que tu está fazendo é muito importante no sentido de alcançar um instrumento, mas alcançar esse instrumento de uma forma real, a felicidade possível, de uma forma assim, para cada um de nós. Cada um de nós vai forjar o seu autoconhecimento. E é uma trabalheira, né, Matheus? Vamos... Ué, mas arregacemos as manguinhas então, né? Porque não existe vida sem trabalho, não dá para... Essa ideia de... a preguiça, né, Cris, de que não dá para fazer porque eu queria que entregassem aqui na minha porta, eu quero pedir um iFoods porque aí eu não preciso cozinhar e tal, ela tem um preço que você paga por ela. Como tudo na vida, é um benefício que pode vir com um custo. Então, assim, tem que tomar cuidado também com isso, né? Essa coisa do eu quero rápido, fácil, o corte de caminho, eu quero fazer o teste do dosha para saber qual é o dosha, só comer a tabela do dosha e acabou. Então, assim, a gente quer o rápido e fácil e a gente esquece que o rápido e fácil tem um custo, que você vai pagar por esse custo. E o complexo, ele é mais sedimentado, né? Eu te ouvi falar um negócio que eu achei muito importante,
essa coisa do marimbondo e da borboleta, e me vem na cabeça também a diferença de, quando a gente fala de conhecimento e sabedoria, né? Você já ouviu falar, Cris, que tomate é uma fruta, né? A classificação botânica do tomate, o tomate ele não é um legume, o tomate ele é uma fruta. E aí a gente fala que conhecimento é você saber que o tomate é uma fruta. Sabedoria é não botar tomate na salada de fruta. Porque não combina. E se você colocar na tua cabeça que tomate é fruta, então eu vou misturar ele na minha salada de fruta. Você não vai, o gosto não pega, entendeu? Então esses samhitas, essas ideias ayurvédicas e tal, elas são conhecimento. Mas elas precisam virar sabedoria no momento que você aplica a sua salada de fruta. E só você que sabe da tua salada de fruta, entendeu? Sim. Que pode ser até que para mim fique bem tomate com abacaxi, sei lá. Mas, Total. Né? Total. Aqui tem uma pergunta para ti, Matheus. Matheus, usa o Vipassana diariamente? Uso Vipassana diariamente. A palavra Vipassana significa ver do jeito que a realidade é. Isso que significa Vipassana. Então, Vipassana também é uma técnica de meditação que tem muitas escolas que ensinam de maneiras diferentes. Tem uma escola que é a mais famosa, talvez, hoje em dia, que é a escola do Goenka. Eu tive o privilégio de poder fazer o meu primeiro retiro de meditação quando eu tinha 18 anos. Imagina que adolescente esquisito, né? Então, eu não tenho uma prática devocional formal em relação ao Goenka, nem a galera do Vipassana, nem nada, mas a prática de ver a realidade do jeito que ela é uma prática que ela é diária para minha vida, sim, sem dúvida nenhuma. Nem sabia que estava rolando perguntas. Manda abraço. Tem perguntas aqui, querido. Para quem não conhece o Ayurveda, por onde começar? Indicação de um livro, caminho. Poxa, para onde começar? Você vai começar pelo Vida Veda _, tá tudo lá. Não tem livro, cara. Quem gosta de ler livro, eu normalmente indico os livros da Laura Pires, que são bem acessíveis e tal. Mas para mim o melhor jeito de você entrar em contato com a Ayurveda é você olhar, por exemplo, tem o canal da Escola de Ayurveda no YouTube, tem o canal do Naradeva Shala no YouTube e tem o canal do Vida Veda no YouTube. Então assim, a Ju Rui tá falando, começa pelo 0800. Todo dia eu entro ao vivo às 8 horas da manhã, todo segunda a sexta, né, todo dia não. Eu entro ao vivo no perfil do Vida Veda para fazer o projeto 0800 e tirar a dúvida das pessoas. No canal do Vida Veda no YouTube tem um monte de palestra que eu já dei pelo mundo inteiro, Portugal, Brasil, várias cidades do Brasil. Tá tudo livre, aberto e gratuito para vocês online. Então, assim, não sei. Que mais, né? Que mais? Tem uma outra perguntinha aqui. Qual o melhor horário para tomar ashwagandha? Ah, meu amor, isso depende da pessoa e depende da ashwagandha. Então, esse negócio de... vou tomar ashwagandha, Matheus, que horas que eu tomo? Não toma. Se tu não sabe que horas tomar, não vai tomar pra quê? Tá aí. Essa Ashwagandha é remédio. Ashwagandha não é superfood, entendeu? Hoje em dia tem essa coisa do superfood. Posso botar no meu smoothie o ashwagandha e comer no meu bowl. As pessoas hoje agora não tem nem uma palavra em português. Ó, gente, boa é tigela, tá? De passagem. Então, boa é tigela e ashwagandha é remédio. Então não toma ashwagandha se você não sabe o horário, não. Toma água. Querido, deixa eu ver. Aqui tem algumas outras perguntas. Nem sabia que a gente ia responder dúvidas. Estou feliz. Vamos que vamos. Tá bem aqui. Aqui. Peraí. Cris, só você para acompanhar perguntas e falar ao mesmo tempo e assobiar, isso bacana. Pois então. Cris, eu vou aproveitar, antes de você fazer a próxima pergunta, eu preciso falar que está muito maravilhoso esse negócio que você está usando no cabelo. Porque você tem uma coroa de juba, né? Você tem uma juba, que é uma coisa poderosa, né? Eu não sei como você conseguiu dar uma domada na juba com esse negocinho, mas tá muito lindo. Uns cachinhos. Sim. Aqui eu acho que é uma pergunta bem específica. Tenho artrite esporiática e estou tentando introduzir a Ayurveda na minha vida. Não é uma pergunta, é uma afirmação. Manda abraço. Realmente eu venho acompanhando.
o Ayurveda e até porque fiz um mini curso de massagem, que legal, de Abhyanga. Foi muito bom. Depois não consegui, depois não consegui fazer a massagem. Gente, aqui é muita coisa, né? O Ayurveda é uma Ih, pausou travou. aqui. Não. Ouvi dizer que casca e semente de tomate não devemos comer. É verdade? Opa! Não, não é verdade. Depende da pessoa. Casca de tomate, provavelmente a contraindicação para você é porque eles levam muito agrotóxico, e aí o agrotóxico tende a acumular mais na casca, mas se você comprar tomatinhos orgânicos ou se você plantar os seus próprios tomates, a casca ela tem uma concentração de fitonutrientes interessante. A semente ela tem um problema, às vezes, relacionado com quem tem ácido úrico alto. Então, se você tem alguma doença específica, procure o seu profissional de saúde. Agora, não adianta nada evitar semente de tomate e comer pizza de 4 queijos e McDonald's. Então, assim, tem gente que fica se atrelando ao detalhe. Matheus, eu ouvi dizer que eu sou pita e eu não posso comer morango. Aí eu pergunto, o que você jantou ontem à noite? Ontem à noite eu jantei pizza. Eu falo, pô, se você não pode comer morango, pode comer pizza? Então, complicou, né? Sim. O que mais, Cris? Agora vai começar a tirar dúvida, não vai parar mais. Existe quantidade ideal de água para se tomar por dia? E uma outra pessoa perguntou de bebida alcoólica e uma outra perguntou se chá é refeição. Existe quantidade ideal de bebida por dia, sim. Vale a pena anotar. É a quantidade que o seu corpo pede quando você tem sede. Essa é a quantidade ideal de bebida por dia. Vale a pena. Pronto, obrigado, Cris. Então vamos parar, vamos brindar isso. Eu tô aqui com um pote desses de... Era um pote de como é que é? De pasta de amendoim que é reutilizado vira copo. Eu adoro. São os que eu mais gosto, que cabe bastante. Aqui em casa é tudo pote que vira copo. Não tem um copo decente. É tudo pote de geleia e tal e tal. Mas álcool. Qual era a dúvida do álcool? Qual é o padrão, assim? Pode tomar bebida alcoólica, vinho? A Alessandra Orquídea pergunta, quem é ayurvédico? Cris, você ia perder a poesia da pergunta. A pergunta é, quem é ayurvédico pode beber vinho? Quem é ayurvédico pode beber vinho. Pode, Alessandra. Quem é ayurvédico pode beber vinho. Agora, quem é que é ayurvédico? Então, assim, é você. Então, você tem que ver se você pode beber vinho. Porque ayurvédico não é o todo mundo que foi iniciado no Ayurveda virou ayurvédico. Ayurvédico é você. Então, assim, você pode beber vinho porque, olha só, vamos lá, vou te dar um exemplo. Vem uma paciente, que de repente não é você, mas ela diz assim, Matheus, eu sou ayurvédica, eu assisto 0800, eu leio Samhita, eu falo sânscrito, todo dia eu falo sânscrito com minha família, falo sânscrito com todo mundo, e aí eu aplico eu sei os doshas, eu sei tudo. Eu sou muito ayurvédica, eu sou a pessoa mais ayurvédica que eu conheço, mas eu tenho enxaqueca crônica. Eu tô lidando aqui com uma enxaqueca crônica. Eu posso beber vinho? Não, não pode beber vinho. Via de regra, pessoas que têm enxaqueca não respondem bem ao consumo de bebidas alcoólicas de forma geral, mas vinho de forma específica. Então, assim, essa coisa do quem é ayurvédico, a minha pergunta para você é quem que é ayurvédico? Dependendo da pessoa que está do outro lado desse quem aí, pode, dependendo da pessoa que está do outro lado, não pode. E também, vamos combinar, depende do vinho. Porque hoje em dia tem um monte de vinho tranqueira. Aí você vai falar, Matheus disse que pode beber vinho. Aí você vai no supermercado e compra uma jarra daquele sangue de boi que a gente chamava no Rio de Janeiro. Chama sangue de boi aí também, Cris, no Sul? Sim, sim. Sangue de boi, aí você compra aquela porcaria e você enche os cornos e acha que você está sendo super ayurvédica aí arrasando no Charaka Samhita. Não vai rolar, né? A Renata Carl Berger pergunta qual é a relação de Ayurveda e bebida alcoólica. Então, a bebida alcoólica ela tem um potencial terapêutico dentro do Ayurveda se ela for tomada de acordo com as regras. E ela tem um potencial venenoso também se ela não for tomada dentro das regras. A maioria das pessoas não toma dentro das regras. Quando você vai num happy hour com a galera e toma 2 latas de cerveja, isso não está de acordo com os samhitas, isso está de acordo com veneno. Tá? Se você bebe meia garrafa de vinho porque você estava em algum lugar chique, Matheus, eu fui num lugar chique, bebi meia garrafa de vinho, tudo bem.
você não está seguindo a Ayurveda. A Ayurveda não é bebe meia garrafa de vinho. Os Asava e Aristam, que é o nome que a gente dá para as bebidas alcoólicas dentro do Ayurveda, dependendo de como elas foram processadas, elas são tomadas diluídas em água e elas não são gostosas. Tem sempre um monte de erva misturada e tal e tal. Então essa coisa do, eu tomei um mojito, eu tomei um Sex on the Beach, eu tomei um Cosmopolitan ayurvédico. Dificilmente. Tá? Ideal de água já falamos. Fala, Cris. Não, o que eu acho que é desconcertante, né, Matheus? E é bom que a gente se desconcerte logo no início, é que é muito cômodo essa posição, é muito cômoda, né? Porque eu digo cômoda porque ela não vai dar certo, então ela logo vai deixar de ser cômoda, né? Mas a ideia de manter uma idealização de que tem um conhecimento a ser aplicado direto, ela é algo que eu acho que esse é o nosso trabalho, né? Eu brinco que eu faço travessias, né? As travessias que eu faço desembarcar a galera numa margem que tem muito outro conhecimento que tem que ver com a Ayurveda, com Vedanta, com psicologia do yoga. Esse outro conhecimento que está na margem de lá, ele necessita dessa travessia, que é essa vida absolutamente mundana, comezinha, comercial, capitalística, essa esteira de rodagem, né? Então, o meu trabalho é acompanhar essa transição. E eu desembarco e faço também a minha travessia do lado de lá da margem cada vez mais, na sensação de, observando a minha vida, perceber que tem um teto que as ferramentas de curação batem. E a partir daí é necessário um outro tipo de conhecimento, que, sei lá, a gente pode chamar de espiritualidade, ou a gente pode chamar do que quiser, mas é um conhecimento que tem uma bagagem milenar. E que nós vivemos a nossa vida aqui, nesse pequeno período, sem nenhuma conexão com essa interioridade, com essa espiritualidade, ou com esse, sei lá, esse eu maior. Nós não vivemos assim, nós não recebemos essa educação. Então, essa travessia do SOS, né, que a brincadeira é chame no SOS que a Cris Ganzo comparece. Eu compareço porque eu estou ali. Soldado raso se apresentando, né? E soldado raso porque justamente o meu trabalho é um trabalho de copilotagem. O piloto dessa viagem é sempre o sujeito. Só que o sujeito quer coisas mágicas, né? Então eu digo que eu sou a tia das más notícias, porque eu venho trazendo más notícias, que é o seguinte, vamos lá, tem um sol lá em cima, mas eu não estou vendo, mas não tem problema, tu sabe que tem um sol, eu também. Então vamos procurar como que a gente vai aquecer esse nosso sistema aqui, terreno, comezinho desse nosso instrumento aqui, com essa desconstrução permanente das nossas idealizações. Então, é bem importante que a gente se dê conta que a cada pergunta que tu responde, cai o universo de idealizações que tem por trás dessa pergunta. Quem é ayurvédico? É uma pergunta linda. Quem é você, vírgula, ayurvédico? Quem em você é ayurvédico? Sim. E aí, sim, quanto mais perguntas tu responde, mais ilumina o conhecimento e mais chance a gente tem de transformar esse conhecimento em sabedoria. Eu me dou conta que muitas vezes eu não quero ter informações, porque eu não quero ter que lidar com as informações. Como eu não confio na qualidade das informações, eu estou, por exemplo, falando agora da história do coronavírus. Cara, eu não quero saber. Eu quero saber que eu estou fazendo o máximo que eu posso em termos de cuidado pessoal e eu não estou querendo saber. Porque a vacina que está sendo testada e o hospital que abriu e o hospital que fechou, não quero saber. Reconheço que isso, para mim, não é uma informação com a qual eu lide bem.
Então eu não quero saber. E aí eu acho que tem muitas informações que vale a pena não saber. Porque elas ocupam espaço dentro de nós. E elas tiram esse espaço da autoobservação, porque elas entram num espaço idealizado. Então é muito perigoso para determinadas pessoas receberem informação. E é importante que ela procure informação dentro dela, né? E não fora dela. Então, mas eu acho maravilhoso que tu responda perguntas. A gente tem tempinho aqui. Ele há 367 episódios atrás, há quase 2 anos, eu achei que eu ia fazer ele um pouquinho só, porque chega uma hora que, depois de tirar algumas dúvidas, não tem mais dúvida nenhuma, né? E é o contrário. Cada dúvida que eu tiro, surgem mais 3 dúvidas e entra uma pessoa nova que pergunta a mesma coisa de novo, aí eu falo, dá uma olhada lá no YouTube do Vida Veda, que eu já respondi. Fizeram perguntas aqui sobre café, sobre líquidos, sobre um monte de coisa que tá lá no YouTube do Vida Veda. Bota lá, Café Vida Veda no YouTube. Você vai ver um monte de vídeo já. Tem vídeo pra caramba lá e é tudo de graça para vocês assistirem. Então, e outra coisa que você falou que eu acho muito importante, Cris, essa coisa do eu não quero saber. A gente acha que isso é óbvio quando se fala de comida. Você bota um buffet de comida na frente da pessoa, um aquilo. A pessoa não sente obrigação de comer toda a comida que tem no restaurante. Porque ela sabe que ela tem que comer a quantidade que ela precisa, que ela vai poder digerir e que ela precisa para manter o corpo dela saudável e funcionando. Só que com informação, as pessoas esquecem que é igual a comida. Você vai ter que digerir a informação e ela vai ter que ser útil para a manutenção da sua saúde. Então, quando você me diz, eu não quero saber essa coisa do hospital que abriu ou fechou. Isso não é uma comida que eu quero dentro do meu corpo, porque eu não vou digerir bem essa comida. Eu sou intolerante à informação, à lactose de informação que eu não uso direito. E ela não tem tecidos saudáveis para o meu corpo. Para outras pessoas, essa informação pode ser essencial. De repente, a pessoa ela é responsável por política de saúde pública e tem que monitorar os hospitais e tal e tal. Mas o fato é que hoje a gente vive um buffet de informações que as pessoas acham que elas têm a obrigação de comer tudo. Só que você não vai digerir, vai te dar indigestão, você não vai fazer uma digestão saudável e pior, muitas vezes dá diarreia em família no WhatsApp depois. Porque você tem que pegar aquilo que você não digeriu e você quer botar aquilo para fora ainda em cima dos outros. O que é pior ainda. Então, assim, tomem muito cuidado. Informação é comida, informação é alimento. Sim. E aí eu estou passando aqui as perguntas e agora realmente é impossível de responder, porque é muita informação, é impossível de digerir. E aí eu acho que tem uma coisa que é muito legal, Matheus, que tu dissesse, assim, do vai lá e consome a informação, que está tudo no YouTube, que é diferente de estar contigo da forma como é possível estar, né? Que é através dessa maquininha. Essa é uma presença que a gente se aquece na presença um do outro, e a gente se ilumina na presença um do outro, ainda que seja uma presença virtual. Então, eu acho que nós estamos num momento que é importante que a gente, quando eu era pequena, tinha os Jetsons, né? E os Jetsons era muito bonitinho, né? Porque era tudo assim, era tudo com as cápsulas de isolamento, né? E as maquininhas aquelas e tal, de voar, e as máquinas de escovar os dentes, tudo era automatizado e tal. Então, é importante que a gente se dê conta que nós estamos vivendo um momento em que o virtual é o possível. E tu tá aí do outro lado do mundo, tá em Berlim, e a gente está aqui recebendo a tua presença. Eu acho isso maravilhoso. Eu acho maravilhoso que a gente possa humildemente reconhecer aquilo que é possível, da felicidade possível, e que a gente estabeleça redes de amparo, né? Eu vi uma pessoa respondendo para outra aqui, a pessoa viu que uma pessoa fez uma pergunta e ela mesma respondeu. Então, essa família, como tu tem falado, né? Essa família
Ayurveda, essa família Vida Veda, né? Vida Veda, que outro dia eu me peguei querendo dizer Ayurveda e disse Vida Veda, que é assim, né? Que é justamente essa possibilidade de uma ancoragem afetiva, que é a nutrição que a nossa alma precisa, né? A nossa alma necessita de conforto, né? Então quando eu brinco do SOS, pergunte no SOS que a Cris Gans comparece, é essa presença até para dizer não sei o que fazer com isso. Vamos pensar juntos, vamos ver quem é que pode saber, né? É esse estar junto com o outro que faz com que tu fique aí do outro lado do mundo e tenha tantas pessoas ligadas à tua presença, né? E eu desejo que, de alguma forma, isso também te conforte, de tu ter escolhido esse lugar para estar e desse lugar disseminar esse conhecimento, né, Matheus? Desejo que Berlim te seja acolhedora. O que eu acho legal, só para qualificar a sua fala, que eu acho que o Instagram vai cortar a gente daqui a pouco, é que Berlim não é importante. Tipo, Jamnagar não é importante. O importante é o que você falou, o lugar da onde eu tô. Então, a minha capacidade de ficar aqui e desse lugar falar. E se esse lugar aqui, geograficamente, é Portugal, Brasil, isso não importa, isso é secundário. O que importa é eu ter a capacidade de estar aqui enquanto eu estou falando, de estar presente enquanto eu estou falando. Isso. E aí, desse lugar de presença, falar com as pessoas. E o que tem em volta, se é a Torre Eiffel, se é a Estátua da Liberdade, se é o Cristo, não sei se faz tanta diferença assim. O problema é que, às vezes, é aquela coisa que você sempre fala da idealização e do sol e tal, é eu estar em Berlim pensando, poxa, mas era tão linda a minha vida quando eu estava na Índia. Aí eu tô na Índia pensando, mas algum dia eu vou morar em Berlim e vai ser maravilhoso. Aí eu tô em Berlim e eu penso, poxa, mas uma fazendinha no interior de Portugal seria tudo de bom. Aí eu chego em Portugal e penso, mas que saudade da minha terra, Rio de Janeiro. Mas eu tô no Rio de Janeiro pensando na Bororó, que eu sou tão bem recebido quando eu vou a Porto Alegre. Quer dizer, você nunca tá onde você tá, entendeu? Se você tá onde você tá não importa, assim, na verdade. Isso é muito lindo, isso é muito lindo. Teve uma pessoa que disse, a Jane, falou, que pena que não deu para falar dos 4 pilares. Jane, os 4 pilares são sono, alimentação silêncio e movimento. E o Matheus tem muito material sobre isso. Vamos falar hoje no grupo de apoio, Jane, à tarde, traz o assunto dos 4 pilares, que eu falo um pouquinho, assim, daquilo que eu tenho conseguido absorver dos 4 pilares. Porque são 4 pilares e cada pilar é assim, né? Cada pilar é uma centopeia. Sim. Com 1000 patinhas, né? Com 1000 pequenos movimentos. E no centro do movimento está essa pergunta, que é a pergunta fundamental da responsabilidade. A gente tem no método um céu que a gente desenhou, que é o céu do acolhimento, né? Que é um abraço, é um abraçar a vida. Aquilo que existe, aquilo que não existe, aquilo que eu gosto e aquilo que eu não gosto. É um abraçar todas as nossas possibilidades. E esse céu de acolhimento, ele abraça 2 coisas fundamentais, que é a responsabilidade pelo próprio cuidado e o incontrolável. No incontrolável, a gente tem a finitude, a nossa inconsciência, a regência da inconsciência, os outros e o acaso, que são imensos. E na responsabilidade pelo próprio cuidado, a gente tem a grande pergunta da filosofia, que é quem eu sou, quem eu me torno frente aos fatos, né? Que é aquilo que o Matheus falou. Quem você se torna tomando água com limão? Eu me torno alguém azedo. Ok, então parece que não é bom. Eu me torno alguém super disposto. Isso ajuda o meu acne, ajuda o meu fogo digestivo. Eu sinto que eu digiro bem as coisas. Que ótimo, então. Né? Agora, essa observação, essa serenidade, né? Essa serenidade para observar é o grande desafio de cada um de nós. Para mim, a serenidade é o meu grande desafio. E acho que para muitas pessoas também, né?
Queridos, a gente está com 20 segundos, então sobra tempo de um beijo. Gratidão, Matheus. Nos vemos na tua aula. Sim, nos vemos lá. SOS Os links estão nos perfis.